A explicação mágica, ela responde tudo, mas ela não explica nada. Isso. Realmente, será que a ciência é neutra? Será que a ciência é simplesmente o resultado indutivo de uma reflexão sobre os fatos brutos da experiência? Uma atividade que não depende do nosso sistema de crenças, das nossas posições filosóficas e assim por diante? Essa explicação, no caso, quem dá ciência. Mas isso vai gerar uma contradição muito séria, porque quando o homem deixa de construir a sua identidade como ser que tem uma dignidade, que tem uma transcendência em relação à criação, o resto da criação, quando ele deixa de construir sua identidade a partir de Deus, justamente para poder afirmar sua autonomia individual, ele fica fechado dentro do universo criado. Quer dizer, se eu não vou formar minha identidade a partir de Deus, que está além da natureza, então eu vou ter que formar minha identidade a partir da própria natureza. E o que acontece é que a descrição científica que o homem faz da natureza para poder controlar a natureza se volta sobre ele próprio. Porque se de fato tudo que existe é uma natureza mecânica que eu controlo através de matemática e de processos tecnológicos, e se isso é tudo que existe, a implicação necessária é que até mesmo a minha condição humana é um produto desses processos mecânicos impessoais e a vida humana poderia ser controlada dessa forma pela ciência? Enxergar além do empírico é essencial para entender com profundidade a realidade à nossa volta. Deus está na natureza? Você consegue ver Deus olhando para a natureza que está na sua volta? E até que ponto o céu, as árvores, o cosmos, as pessoas, os rios e os mares te mostram Deus? Há limite para isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender que Deus não é tudo, Ele é mais do que tudo, ainda que não esteja em tudo. Hoje o vídeo é sobre a teologia natural. Quando olhamos para as coisas do mundo, as árvores, os animais, a diversidade de vida na Terra, a própria complexidade de ser humano, o céu, etc., será que o valor e o significado daquilo está somente na impressão material óbvia que eu tenho daquilo que eu estou observando? Ou seja, será que ao olhar o Sol, a única coisa que ele me revela é uma massa imensa de explosões físico-químicas acontecendo e gerando calor e luz? Ou, na verdade, ao olhar essa massa produtora de calor e luz, eu posso extrair um significado muito mais profundo e intenso a respeito da existência da vida e até mesmo da minha própria existência. Não só isso, será que essa massa de calor e luz testemunha a existência de Deus? A filósofa Iris Murdoch entendia que enxergar além do empírico, ou seja, enxergar além daquilo que a gente consegue observar na nossa frente, além daquilo que eu consigo ver com os meus próprios olhos, é não só importante, como é essencial para compreender com maior profundidade as verdades contidas nesse mundo maluco que a gente vive. Para Murdoch, a imaginação dá cor à observação e por esse preciso motivo a gente possibilita uma visão mais rica da própria realidade. Ou seja, enxergar um pouco mais do que o empírico nos permite enxergar melhor a realidade. Citando Alistair McGrath, ele comenta o seguinte, abre aspas, Tiagão, a fé cristã também é capaz de oferecer uma abordagem de natureza que se baseia na realidade empírica, embora dotada de capacidade de discernir além dos horizontes do que é passível de ser observado. Ela fornece as lentes por meio das quais podemos explorar questões relativas a significados mais profundos e enfocá-las com maior precisão. Fecha aspas. A essa visão mais abrangente de mundo que o cristianismo é capaz de dar, podemos chamar de teologia natural. Alguns podem ter uma interpretação equivocada desse nome ou do que seria, na realidade, teologia natural. Muitos vão pensar aqui, na hora que eu falo sobre isso, que, na verdade, a teologia natural é uma forma de tentar provar Deus a partir da natureza. Porém, para ser sincero, essa é apenas uma forma de ver, ainda que seja uma forma de ver a teologia natural, a qual particularmente nenhum de nós aqui do canal concorda, ou seja, nenhum de nós pensa que nós temos a natureza como forma de provar Deus. Porque, em última análise, Deus não é limitado à expressão da própria natureza.
Ele está muito além daquilo que é a natureza. Porém, a própria palavra inspirada de Deus nos diz o seguinte, abre aspas, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmos 19:1. Fecha aspas. Ou seja, o próprio Deus nos revela que ele se comunica conosco através da sua criação. Portanto, a natureza serve sim para apontar a glória de Deus, apesar dele ser muito mais abrangente do que aquilo que ela pode nos comunicar. Não é pela insuficiência de comunicação da natureza que ela deixa de expressar conosco algo sobre Deus e comunicar a nós algo sobre esse Deus. Tanto é que isso vai ser importante, inclusive, para a teologia que nós vemos ser destrinchada ali nas cartas paulinas do Novo Testamento. Mas eu quero saber de você. Você concorda com isso? Você concorda conosco sobre isso? Você já sabia sobre essa visão da teologia natural? Ou você sabia até o que é teologia natural? Compartilha com a gente nos comentários, a gente quer saber o que você sabia sobre esse tema. Porque, infelizmente, muitos cristãos e também não cristãos não entendem muito esse tipo de argumentação ou esse tipo de discussão. E se você considera isso importante para o seu crescimento espiritual, saber sobre isso, nós consideramos que é, fala pra gente também. E compartilha com mais gente, porque isso também pode ajudar mais gente. Continuando, ainda que a nossa percepção do Todo-Poderoso seja totalmente limitada, segundo ele mesmo, ela é suficiente para a gente se relacionar com ele. Antes que as pessoas mais céticas venham falar nesse vídeo aqui que essa é uma visão muito emocionada do mundo, eu vou citar novamente Alistair McGrath. Se você não sabe quem ele é doutor em biologia molecular, doutor em filosofia, doutor em teologia. Ou seja, ele participa de todos os mundos da ciência e dá aula em todos esses mundos. Então ele é um cara que eu considero bem capaz de te falar sobre esse assunto. Abre aspas, Thiagão. O apelo a essa ideia não é algo puramente emocional ou estético. Ela pode fornecer uma estrutura para a reflexão intelectual e moral acerca da ordem atual das coisas. Uma teologia natural cristã é fundamentalmente receptiva a uma interação mais profunda com a realidade. Ela fornece um palco intelectual que nos permite compreender nossa capacidade de interagir com o mundo e reafirmar a sua objetividade. Fecha aspas. Um exemplo que a gente pode usar é que através de equações matemáticas e suas constantes, nós podemos entender os padrões racionais do universo, ou seja, os padrões mais objetivos. E através da nossa capacidade mental, nós podemos compreender direcionamentos morais que nos guiem para aquilo que nós chamamos de bem, aquilo que foi definido pelo próprio Deus como o bem. Uma teologia natural cristã permite ao indivíduo pensar sobre algo tanto no campo daquilo que ele consegue ver com os próprios olhos, quanto no campo daquilo que ele não consegue descrever de forma racional e lógica, como por exemplo aquilo que é belo, ou o prazer gerado em nós quando a gente contempla uma maravilha natural, como por exemplo as cataratas do Iguaçu. Se você já teve a experiência de presenciar as cataratas do Iguaçu, estar naquele local, muita gente vai chamar até de energia, vários nomes para isso, mas enfim, existe um maravilhamento gigantesco ao enxergarmos coisas naturais tão belas, não só naturais, mas também, em especial, coisas naturais. E essa observação, a beleza disso, a agressividade das cataratas do Iguaçu, aquele sentimento que temos ao contemplá-la, ele não é mensurável do ponto de vista científico, exato, racional, constante. Ainda que eu possa descrever o movimento das águas nas cataratas do Iguaçu, a descrição dos movimentos em nada me ajuda a entender a experiência humana naquele local. Nada me ajuda a entender o porquê aquilo pode ser chamado de belo, e muito menos uma descrição histórica de construção da beleza explica porque isso não começou agora. O nosso maravilhamento com algumas questões naturais, algumas paisagens, algumas coisas, não é de agora. Portanto, a teologia natural se coloca como serva, permitindo o entendimento do contato possível entre o que é transcendente, ou seja, mais uma vez, aquilo que eu não posso tocar, olhar, cheirar, mas eu posso pensar e experimentar em minha própria mente, e aquilo que é material, ou seja, aquilo que eu toco, olho e cheiro para interagir. Sim, a teologia natural, por estar apontando o Logos, que é Cristo, aponta essa possibilidade de comunicação entre, mais uma vez, o transcendente e o material, o não tocável e o tocável. Nós queremos muito que você continue aprofundando sua compreensão de assuntos sobre a natureza e como ela pode se subordinar à palavra de Deus, para que ela possa sim aprofundar o seu relacionamento com ele. Mas para que isso aconteça e a gente possa te ajudar nessa trajetória, e a gente se ajudar também, porque a gente está aprendendo junto aqui, você precisa estar inscrito no canal e ativar o sininho para que você receber os nossos vídeos.
Nós queremos sempre estar aberto a essas reflexões e trazê-las aqui com o máximo de profundidade possível, para que a gente possa abençoar tanto a sua igreja quanto a nossa igreja. Eu sei que uma objeção que pode ser levantada na sua mente é: mas se esse tipo de pensamento pertence ao mundo moderno, ou seja, isso é mais uma das coisas que a fé fez ao longo da história para moldar os seus movimentos intelectuais ao molde cultural que a gente está vivendo, ou seja, a forma como as pessoas pensam nos dias de hoje e manter assim a fé relevante, ou seja, ela está o tempo todo mudando para ser relevante. Você pode pensar dessa forma. Mas será que é bem assim? Vamos para a história? A gente vê essa ideia sobre a teologia natural permeando as mentes cristãs desde o ano 303 d.C., pelo menos, tá? Na obra ali de Lactâncio, por exemplo, chamada De Officio Dei, que são as obras de Deus, bem como também na tradição cristã celta, como vemos no hino O Grito do Servo, atribuído a Patrício. E a gente não pode deixar de citar o nosso queridinho Agostinho de Hipona, na sua obra Confissões, onde esse tipo de argumentação já vem acontecendo desde sempre. Ainda que eu tenha citado em especial esses três, nós não podemos afastar o fato de que vemos isso também no Evangelho e vemos isso também nos primeiros apologetas e teólogos e filósofos depois do contato com o cristianismo do mundo. Porque o cristianismo, desde o seu primeiro momento, desde o primeiro momento que Cristo pisou na Terra, ele trouxe um alvoroço intelectual e racional e emocional para a humanidade. Bom, mesmo diante de tudo isso, eu sei que pela teologia natural não ter uma definição tão clara e indiscutível, muitas formas de teologia natural surgiram na história, em especial com o início do Renascimento. Surge, por exemplo, a ideia de tentar realmente provar Deus a partir das ciências da natureza. Porém, essa visão claramente reduzia Deus a uma visão empobrecida, onde Deus estava muito mais num papel de relojoeiro cósmico, ao invés de ser o glorioso Deus do universo, o criador de todas as coisas que nós sabemos que ele é. Então, diante desse cenário e com a ascensão de teólogos importantes como, por exemplo, Karl Barth, a teologia natural passou a ser vista como uma subversão à palavra de Deus, ou seja, um desrespeito à palavra de Deus. E ainda hoje há gente que pensa assim. Mas para Barth, a teologia natural parecia ser uma tentativa do homem de conhecer e alcançar a Deus de forma independente de Deus se auto-revelar. Ainda que a gente saiba que a única possibilidade de um ser transcendente ser conhecido pelas pessoas que estão presas na matéria, ou seja, presas no espaço-tempo, que é o nosso caso, seria esse ser transcendente se auto-revelar, que é o que nós cremos que acontece exatamente na Bíblia. Mas em resposta a Barth, eu vou citar novamente Alistair McGrath, que fala o seguinte, abre aspas, Thiagão: ao propor que a teologia natural abandone suas pretensões de independência epistemológica e se afastando de qualquer tentativa de se oferecer como algo capaz de provar a existência de Deus, independente da revelação divina, não há qualquer motivo para que a teologia natural não possa ser reformulada como uma afirmação da correspondência ou consonância entre a razão e a experiência do mundo natural e a tradição cristã. Fecha aspas. Você curtiu essa perspectiva aí do Alistair McGrath? Então já compartilha esse vídeo com o seu grupo de discussão aí da EBD, de grupo de discussão teológica da igreja, o pequeno grupo, o grupo de discipulado, enfim. Será que essa galera está usando teologia natural dessa forma? Será que está todo mundo ciente dessa possibilidade interativa com essa forma de pensar e, portanto, um aprofundamento do entendimento cristão? Eu acho que não. Mas antes de eu concluir esse vídeo com a citação do filósofo John Cunningham, eu queria te falar uma coisa. Chega aqui. Do fundo do meu coração. A ideia desse tipo de vídeo não é tretar com ninguém, não é gerar inimizade aí ou tentar rebaixar pessoas que têm um ponto de vista naturalista. Mas o ponto é, o pensador e pastor Francis Schaeffer traça o que é chamado de linha do desespero. O que acontece? A filosofia materialista, ou seja, a filosofia de vida dominante hoje em dia, por mais que muitas pessoas sejam religiosas, elas no fundo têm uma cosmovisão materialista, que vem de uma filosofia materialista, que é a filosofia, e segundo as palavras de muitos cientistas, filosofia é pseudociência, mas é a filosofia ou a pseudociência que embasa o pensamento que define o que nós temos hoje como ciência. Então, essa filosofia diz o seguinte: somente aquilo que está no mundo material e pode ser testado repetidamente pode ser realmente comprovado, ou pode ser realmente crido. E isso eu já falei para você no vídeo que está aparecendo na tela agora. A gente já falou sobre isso nesse vídeo. Se você quiser compreender isso com mais profundidade, é só nesse vídeo. Mas o que eu quero te falar agora é o seguinte: todos nós, por causa dessa filosofia, temos vivido uma dicotomia, ou seja, uma separação da realidade que a gente realmente vive.
Porque a descrição do universo que a ciência tem feito hoje em dia, a visão de mundo que a ciência tem trazido para os nossos dias, é uma visão em que ela nega a todas as experiências humanas e o significado delas. Só que, de alguma forma, isso está errado. Essa descrição que uma filosofia materialista, que o naturalismo científico usa para descrever, e que muitos youtubers legais aqui a gente vê no YouTube falando sobre ciência, falando sobre física, por exemplo, acabam descrevendo o universo e a existência de uma forma naturalista, mas em última análise, essa descrição necessariamente considera que não há sentido algum no universo. Não há sentido algum na existência das coisas. É apenas uma sequência de aleatoriedade. Só que se você vive dessa forma, você está querendo dizer que a experiência humana com o belo, com a visão das cataratas do Iguaçu, a visão humana da importância da família, a visão humana da importância de fidelidade ao outro, é uma construção mecânica, social apenas, histórica. Ou seja, toda a moral que você vive, valores morais que você tem, no fim das contas, são coisas criadas. E, portanto, são ilusões criadas por nós mesmos para a gente conseguir viver nesse mundo, que, pela visão naturalista, não tem nenhum sentido. Só que, se pela minha visão naturalista não é possível traçar de forma sincera, se você perguntar para qualquer um que for intelectualmente sincero, de uma visão naturalista, como é que você vai gerar valores morais objetivos? No entanto, todos nós vivemos como se valores morais objetivos, ou seja, reais, existissem. Então, se tudo isso, toda essa possível construção de valores morais é somente uma ilusão construída por nós mesmos, seria totalmente pertinente e racional pensar que a gente pode simplesmente abandonar as ilusões. Se elas são ilusões, a gente pode viver sem. A gente não precisa de ilusões para viver, a gente precisa da realidade para viver. Só que para de pensar um pouco no contexto teórico da vida. Vamos pensar na prática. Alguém na história da humanidade já conseguiu viver dessa forma? Vamos olhar as evidências históricas. Alguém vive realmente sem valores morais últimos? Alguém realmente vive desapegado de valores morais? Ah, mas Sartre não conseguiu. Ah, mas Camus não conseguiu. Ah, Nietzsche não conseguiu. Ah, mas não conseguiu. Preciso nem saber o nome que você vai citar. Não conseguiu. As evidências mostram que nós, seres humanos, ninguém consegue viver de forma objetiva sem esse significado. Ninguém consegue viver realmente com essa dicotomia. Realmente ignorando que existe algo além da matéria, que dá sentido e significado a tudo. O universo não é desprovido de significado. A existência não é desprovida de significado. Não é isso que as evidências mostram. Então, por que a gente segue descrevendo e olhando para o universo que está à nossa volta como se ele fosse desprovido de significado? Sim, nós temos várias doenças, a gente tem vários motivos para ansiedade no mundo. A gente tem as doenças, a gente tem patologias que explicam isso. Mas será que essa dicotomia que nós somos obrigados a viver, que a gente nem sabia que a gente vivia debaixo, mas vivendo debaixo desse pressuposto aí naturalista das coisas, será que isso não contribui, na verdade, para uma verdadeira ansiedade comunitária? Todos nós vivemos debaixo dessa ansiedade louca. Eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre isso. Esquece a religião, esquece a questão de Deus aqui, é lógico. Minha resposta final é Deus, mas eu tenho vários motivos para isso. Eu não vou entrar nisso nesse vídeo. Mas eu queria que você pensasse isso. Pense sobre isso. Faz sentido. Tem como construir a vida moral que você vive. Aí, tem como defender coisas morais como você defende ao ver alguém fazer algo errado na televisão, político roubar. Tem como construir isso a partir de uma visão naturalista do universo? Não tem. Não tem. Não existe. Então, se eu construo isso a partir de outra coisa que não está na matéria. E se todos nós, humanos, de várias culturas diferentes, precisamos desses valores morais, de onde eles vieram? Porque se todos precisamos, eles são objetivos, eles são reais, eles não são construções da minha cabeça, não são ilusões, porque nós não conseguimos de forma alguma abandoná-los. Por mais que a pessoa seja, entre aspas, evoluída intelectualmente, evoluída de alguma forma aí nos conceitos atuais de evolução mental, que são totalmente também
espúrios, na minha opinião, por que ninguém consegue abandonar? Porque não tem como. Porque eles são reais e objetivos. Eles são necessários à existência. Depois dessa reflexão, eu quero terminar esse vídeo com a citação do filósofo John Cottingham. Abre aspas, editor. Uma teologia natural cristã fornece a estrutura que nos liberta da contingência e da futilidade, que jazem por trás da fachada de uma estética secular, supostamente autossuficiente e autônoma. Ela não oferece uma prova, mas uma esperança de que a caverna de nosso mundo humano, utilizando a imagem de Platão, não seria completamente vedada e fechada, mas que nossas pistas morais refletiriam, em última análise, a fonte de toda a bondade. Fecha aspas. Portanto, nós temos 3 bons motivos para a gente usar a teologia natural e a subordinarmos ao nosso esforço de transmitir a palavra de Deus ao século que a gente vive. O primeiro bom motivo é que muitos cientistas naturais têm percebido em seus estudos que as suas descobertas, no fim, vão levantar questões teológicas e metafísicas. Por que será, né? Por que será? Que a ciência vai cavar no seu conceito e definição prioritária que o Pirula cita, por exemplo, no vídeo dele, o conceito da ciência extremamente materialista, sempre vai levantar questões teológicas e metafísicas. Esse é o primeiro bom motivo. Uma busca por respostas e questões fundamentais, como a explicação para o ajuste fino do universo, é algo totalmente válido e coerente. Afinal, para onde está apontando todo o conhecimento que a gente acumula? Para onde tem apontado as evidências científicas? Será que se a gente coloca as evidências científicas subordinadas à Bíblia ou à verdade bíblica, esses conhecimentos não servirão, na verdade, para apontar o algo a mais que falta? O algo a mais que está ali? Tudo do universo aponta para aquilo que a Bíblia sempre afirmou. Existe um Deus criador, transcendente, glorioso, inteligente, intencional, justo, moral, ético e que busca se relacionar com sua criação, a qual foi criada com propósito e intenção. Segundo bom motivo, ainda que a tecnologia e o conhecimento da ciência avance, surpreendentemente, a percepção da humanidade diante disso é cada vez mais do tipo, há algo mais. A busca pelo transcendente não diminuiu, na verdade ela só aumenta. Ainda que haja quem argumente que a humanidade sempre busca se iludir, a gente já falou sobre isso. Isso não deixa de ser um pressuposto dos críticos. Pois no fim das contas, de onde eles tiraram isso? De suas percepções subjetivas? Ou, colocando em termos mais simples, de sua opinião, sem nenhum fundamento real. Se você quer entender para valer esse argumento com maior profundidade que esse vídeo, é só assistir esse vídeo aqui que está na tela, que a gente já colocou uma vez ele para você. E, enfim, a gente está aqui para servir você. Para finalizar, o terceiro bom motivo para a gente usar a teologia natural nos nossos dias. A crescente percepção de que a natureza e a complexidade têm algo a nos revelar. Há algo ali. Ainda que as percepções sobre isso sejam muito variadas, ou seja, as pessoas olhando que há algo a mais ali, ou seja, as várias formas que as pessoas têm de enxergar como a natureza aponta essas coisas, no fim, elas parecem apontar para um mesmo padrão. Há uma mensagem implícita. Alguém ainda poderia argumentar, mas a complexidade da natureza é sem causa e aleatória, e a gente já discutiu. Novamente, eu repito, esse é um pressuposto materialista que não tem nenhum embasamento para existir. A única coisa que ele tem é uma percepção insuficiente, ainda que mecanismos naturais continuem a ser explicados. Portanto, o esforço desse canal quanto à teologia natural é aquilo que Alistair McGrath resume de forma perfeita. Abre aspas, Thiagão. Retornar a uma teologia natural que funcione e que seja enraizada nas escrituras, bem como defensável de um ponto de vista teológico e empregável de um ponto de vista apologético. Essa é a nossa intenção. É isso também uma das coisas que você busca? Se é, você já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente quer sempre postar conteúdo de relevância desse tipo para você, para ajudar na sua rotina, na sua busca pela verdade, na sua busca pelo evangelho, na sua busca por entender e viver melhor nesse mundo louco que eu e você compartilhamos, mas que não acaba aqui, que não está limitado àquilo que nós vemos, não está limitado à dimensão temporal e não está limitado à dimensão material. Ele vai além, há algo ali, há muito mais do que a gente vê. E antes que eu me esqueça, se quiserem entender esse tema de verdade, de forma realmente completa, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo que está aparecendo em algum canto aqui para você clicar. Eu vou ficando por aqui. Quinta que vem tem vídeo sensacional no canal. Eu recomendo que você já esteja inscrito, porque
Na quinta que vem você vai receber esse vídeo e eu tô animadíssimo para ver a reação de vocês. Aquele abraço e até quinta que vem.